Hora de falar sobre o Flamengo rubro-negro. Ainda tem chance de título do Campeonato Brasileiro? Vários torcedores do Fla passaram a entender que essa possibilidade existe depois da vitória com o time misto, diante do Cruzeiro por 1-0 na noite dessa quarta-feira. A diferença do Flamengo para o Botafogo caiu para 9 pontos. O Flamengo é o quarto com 58 pontos, o Botafogo aparece com 67. Restam 6 rodadas e não há mais confrontos diretos. Os próximos jogos do Flamengo: Atlético Mineiro em casa, estou falando do Campeonato Brasileiro. Cuiabá fora, Fortaleza fora, Internacional em casa, Criciúma fora e Vitória em casa. Para ter alguma chance de título, o Flamengo precisaria ganhar praticamente todos os seus jogos e torcer por 3 tropeços do Botafogo. Importante contar que na história nunca houve um clube que conseguiu reverter uma diferença de 9 pontos a 6 rodadas do fim. O próprio Flamengo já havia conseguido ser campeão estando a 6 pontos do líder. Isso aconteceu em 2009, quando o Palmeiras era o primeiro colocado, o Flamengo ocupava a 5ª colocação. Ou melhor, o Flamengo era o 6º. O Flamengo termina a competição tirando essa diferença de pontos em relação ao Palmeiras, se sagra campeão e o Verdão ainda cai para o 5º lugar. Mas essa diferença de 6 pontos que o Flamengo conseguiu tirar é a diferença do Palmeiras para o Botafogo. Os 9 pontos do Fla para o Botafogo hoje seriam uma enorme catástrofe para o Botafogo e uma grande felicidade para o torcedor do Flamengo. A pergunta que eu quero deixar para você que está me assistindo: você ainda acha que o Flamengo tem chances? Use o espaço para comentário para responder e justificar a sua opinião, tá bom? Importante contar também que a CBF prepara mudanças no calendário para a próxima temporada, e a principal alteração diz respeito ao início do Campeonato Brasileiro em março. Para isso, os estaduais podem ter seu início adiantado. Eles estão, na teoria, programados para 15 de janeiro. É possível que o Campeonato Paulista, Carioca, o Mineiro, comecem na primeira semana de janeiro. Ainda que na metade da temporada os jogadores tenham pelo menos 15 dias de férias durante a paralisação do Brasileirão por conta do Mundial de Clubes. Bora falar agora sobre o Lyon, clube francês que tem como dono John Textor, uma crise financeira sem precedentes. E tem jornalista falando em rebaixamento ou até em fechamento das portas. A informação foi divulgada pelo jornalista Romain Molina. Ele afirma que, num mundo normal, o Lyon deveria ser rebaixado por conta da sua situação financeira. Essa decisão seria da Direção Nacional do Controle de Gestão, tudo por causa da enorme dificuldade financeira pela qual passa o Lyon. No meio do ano, o clube francês chegou a colocar praticamente todos os seus jogadores à venda, poucos foram negociados. E essa possibilidade de liberar todos está muito condicionada à necessidade de o clube faturar dinheiro. Isso vai continuar valendo para a virada do ano. Na janela de janeiro, o Lyon vai precisar negociar jogadores. Importante contar que desde que o Textor assumiu a condição de dono da SAF do Lyon, e foi uma condição bem complicada, dando um golpe no presidente do Lyon, desde esse episódio, o Textor precisou vender algumas das propriedades. Ele inclusive se desfez do time feminino, que é um dos mais tradicionais do futebol europeu quando o assunto é futebol de mulheres. A dívida do Lyon hoje ultrapassa os 500 milhões de euros. E eu estou curioso para saber cenas dos próximos capítulos, enquanto o torcedor do Botafogo está super contente com a presença do norte-americano à frente do clube. O torcedor do Lyon tem torcido o nariz para as decisões de John Textor. Só para completar sobre o Lyon, informar que o Textor foi absolvido nessa quinta-feira pelo STJD por não entregar provas que incriminavam o árbitro. Você vai lembrar que ele havia feito uma série de acusações, o STJD esperava por essas provas que não apareceram. Existia o risco de punição, ela não acontecerá. Mas esse processo não tem nada a ver com aquele em que ele ainda vai ser julgado por manifestações de manipulação de resultado no Campeonato Brasileiro. Deixa eu falar sobre o Flamengo e as chances de título no Campeonato Brasileiro. Tem muito torcedor do Flamengo que se empolgou com a vitória com o time misto contra o Cruzeiro no Independência, a vitória por 1-0. O Flamengo voltou para o 4º lugar no G4, 9 pontos de desvantagem para o Botafogo. Pessoal, nunca na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com esse número de participantes, alguém, às 6 rodadas do fim, conseguiu tirar 9 pontos de desvantagem, tá? Então, se o Flamengo conseguir ser campeão nesse ano, ele vai estabelecer algo nunca alcançado por outros times. Nicola, mas e 6 pontos, que é a diferença do Botafogo para o Palmeiras? Esses 6 pontos já foram superados. Isso aconteceu em 2019, quando... 2019 ou 2009? Deixa eu só pegar aqui, ó, rapidinho, só para dar a informação certinha, né?
Peraí. Foi naquele ano que o Palmeiras era o líder do Campeonato Brasileiro, foi 2009, tá? O Palmeiras era o líder do Brasileiro e o Flamengo, às 6 rodadas do fim, era o sexto. O Palmeiras tinha 57 pontos, o Flamengo tinha 51. 6 rodadas depois, o Flamengo foi o campeão e o Palmeiras terminou em quinto, tá? Aí você pode falar, mas Nicola, aquele Palmeiras vinha despencando. Vocês lembram da história do Muricy, do Jorginho, enfim. O Botafogo não dá nenhum indício de estar despencando, e é uma realidade. Essa é uma verdade, mas só estou trazendo estatísticas e números para vocês, tá bom? O Flamengo conseguiu uma grande vitória fora de casa diante do Cruzeiro, mesmo o Flamengo com praticamente o time reserva e o Cruzeiro com o time todo titular. O Flamengo fez um grande jogo e conseguiu 3 pontos importantíssimos fora de casa antes do duelo mais importante para o Flamengo na temporada, que é nesse domingo com o Atlético Mineiro, jogo que vai decidir a Copa do Brasil, e o Flamengo pode salvar a temporada conquistando esse título em cima da equipe mineira. No vídeo de agora vamos falar sobre 2 jogadores que podem voltar justamente para essa decisão, 2 reforços caseiros. A gente vai contar aqui. Tem também Landim dando uma declaração que chama a atenção. Bruno Spindel, diretor executivo, metendo pau na arbitragem. E também Gabigol, novamente, movimentando as redes sociais com uma publicação. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo e ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, você será avisado pela plataforma e, consequentemente, ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo, tá? Vamos para as informações? Galera, é o seguinte: a FIFA definiu data de chegada de clubes para o Super Mundial em 2025. A entidade exige que os clubes estejam nos Estados Unidos entre 3 e 5 dias antes da estreia. O Mundial está previsto para começar no dia 15 de junho, ou seja, os clubes teriam que chegar pelo menos no dia 12 do mês. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão confirmados. O campeão da Libertadores, ou seja, ou Atlético Mineiro ou Botafogo, também estará disputando essa competição mundial em 2025. Super Mundial em 2025. Rapaz, esse calendário do futebol brasileiro em 2025 promete. E por falar em prometer, eu lembro de quem? Rodolfo Landim, porque está prometendo muita coisa aí. E, inclusive, me chama a atenção essa campanha dele como CEO para o próximo triênio do Flamengo. Eu nunca vi um negócio desse. Parece até que ele é o candidato da situação, porque o Rodrigo Dunst, entre aspas, fica em segundo plano a todo momento. E o Rodolfo Landim é quem dá mais entrevista. O Dunst, que é o candidato da situação, pouco aparece. E o Landim, ele deu mais uma entrevista dessa vez para o podcast do Benja, o Benjamin, jornalista. Benjamin Mucho, esse é o nome do podcast, e o Benja falou para Rodolfo Landim: melhor coisa que esse cara, o Dunst, fez foi ter colocado você de CEO, porque ele não dá. Você sendo CEO, você toca o clube. E o Landim respondeu: acho que você teve a mesma visão que ele. Gente, ou seja, o Landim deixou muito claro que ele é quem vai comandar o Flamengo caso o Rodrigo Dunst seja eleito. Com outras palavras, ele está chamando o Rodrigo Dunst de marionete. Gente, isso é inacreditável. Eu não sei, com essa declaração, se ele acha que isso vai ser bom, que isso vai ser ruim. Eu acho que ele está pensando que vai ser bom. Porque se você for olhar aí, a divulgação do material da chapa é sempre o Rodolfo Landim em primeiro plano e o Rodrigo Dunst em segundo plano. Pouco se fala quem vai ser o VP, o vice-presidente geral dessa chapa. Gente, tá um negócio inacreditável. Eu quero a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa declaração do Landim, praticamente confirmando que é ele que vai comandar o clube caso o Rodrigo Dunst ganhe? Pelo menos foi o que ele deixou entender nessa declaração. Pode comentar à vontade aí. E por falar em diretoria, o Bruno Spindel, após o jogo contra o Cruzeiro ontem, falou sobre a arbitragem e meteu o pau. Ele disse: é muito cômodo o VAR interpretar contra o Flamengo, porque são 19 clubes e 19 torcidas contra o Flamengo. Sempre fica fácil de interpretar contra o Flamengo. Não tem pressão nenhuma.
Quando é ao contrário, a pressão é muito grande, 19 clubes. Essa é a nossa preocupação para a final da Copa do Brasil. Que a linha de interpretação do VAR seja muito clara, o que não é. E, gente, o gol do Alcaraz, assim, é porque é difícil eu opinar, porque eu não tenho 100% do conhecimento da regra, da arbitragem, mas me chama muita atenção o fato do árbitro não ter sido chamado para analisar o lance, que o lance tenha sido decidido pelos próprios árbitros do VAR. O árbitro de campo, ele deveria analisar o lance também para ele decidir, até porque é ele que tem a palavra final. Inclusive foi um golaço do Alcaraz, e falando rapidamente desse jogo aí, o Alcaraz para mim foi o melhor em campo. Gostei demais do Bruno Henrique também, existia a dúvida de como ele iria reagir em campo após essa semana turbulenta que ele está tendo fora das 4 linhas. Gostei do Alcaraz, gostei do Bruno Henrique, gostei do Fabrício Bruno, embora tenha começado mal, mas depois ele se encaixou. Gostei do Davi Luiz, obviamente, fazendo seu 7º gol de falta na carreira, ele sempre tentou. Gostei demais. Você pode até criticar individualmente alguns atletas, como o Alan, que novamente jogou mal, o Ayrton Lucas, que jogou muito mal novamente, mas o coletivo do Flamengo ontem foi muito bem em campo. O Felipe Luiz está fazendo o time jogar, independentemente se é time reserva ou titular. Inclusive, eu tenho uma opinião que para muitos pode ser polêmica. O time reserva do Felipe Luiz é melhor treinado do que o time titular do Tite. Os jogadores sabem mais o que fazer dentro de campo. Jogada trabalhada, transição rápida, correm certo. A equipe do Tite corria errado e era por isso que eles se desgastavam muito. Então, eu tenho que só elogiar o trabalho do Felipe Luiz até o momento. O torcedor rubro-negro que reclamou antes e durante o jogo é um tremendo de um rabugento, chato demais. Chato demais. Porque não tem como reclamar. Primeiro que o Felipe Luiz acertou em poupar e botar o time reserva. Segundo que dentro de campo o time do Flamengo, mesmo sendo reserva e com alguns jogadores muito abaixo tecnicamente, repito, Alan e Ayrton Lucas, e o Gonzalo Plata também, em alguns momentos, mostrando que toma decisões muito erradas, mas mesmo assim o Flamengo coletivamente bateu de frente com o Cruzeiro, que tem um timaço. Tudo bem, está passando por uma fase terrível, mas isso não desvaloriza a vitória do Flamengo fora de casa e com um time praticamente reserva. Então, parabéns ao trabalho do Felipe Luiz até o momento, e o Felipe Luiz ele pode ganhar mais 2 reforços caseiros para a grande decisão no domingo, Luiz Araújo e De La Cruz. O próprio Felipe Luiz falou em entrevista coletiva sobre esses 2 atletas. Abre aspas. Tenho a esperança que tanto o Nico De La Cruz e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo e isso fortalece muito o elenco, se esses 2 voltarem com os 5 que não viajaram para o jogo contra o Cruzeiro. O médico vai falar melhor do que eu, mas essa informação que eu posso passar agora é essa, revelou o treinador rubro-negro. E os 5 jogadores, um deles é o Gabigol, que voltou a chamar a atenção nas redes sociais, tal como aconteceu antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, aconteceu agora. Gabigol postou nas redes sociais uma parte da série sobre o Michael Jordan, que se chama The Last Dance, ou seja, a última dança, dando a entender que é a despedida dele no Flamengo, que está em andamento a despedida dele. A gente sabe que a atual gestão ofereceu um ano de contrato para ele, com um aumento salarial de 50%, e até o momento o Gabigol não aceitou e, pelo visto, não quer aceitar. Eu sou contra a ideia de que tem que renovar só porque voltou a fazer 2 gols numa decisão. Eu sou contra. Eu acho que a análise tem que ser mais fria e até mais franca. O Gabigol, ele não joga bola há muito tempo, 2 anos. Tudo bem, fez esses 2 gols extremamente importantes, mas ninguém nunca disse aqui ou em qualquer outro lugar que o jogador não é decisivo. Ele é decisivo. A questão é que dentro de campo ele não está conseguindo entregar aquilo que se esperava. Acho até que com o Tite ele foi, entre aspas, sabotado, porque ele poderia ter tido mais oportunidades e acabou não tendo, mas de fato o Gabigol deixa muito a desejar nessa temporada e por vários motivos, e sendo que desses motivos, alguns por conta dele. Ele que botou a camisa do Corinthians quando não deveria colocar, ele que não quis fazer um exame antidoping quando deveria ter feito, por conta disso acabou causando problema para ele e para o Flamengo também. Então, não adianta passar a mão na cabeça do atleta, é torcer para ele de fato resolver dentro de campo e o que tiver que ser feito será. Eu só não acho justo essa gestão renovar um contrato
e um custo tão alto com o atleta, sendo que daqui a um mês tem uma eleição presidencial. Eu acho que isso é um assunto para o próximo presidente. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Vocês podem comentar à vontade. E lembrando, solta o dedo no like, isso ajuda demais. Se inscreva no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o vídeo de hoje, com as notícias atualizadas do Mengão. O que você achou delas? Peço para que vocês deixem no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante pra gente. Se inscreva no canal também, se você ainda não é inscrito. E também deixe o seu like para dar aquela moral. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.